Vamos fazer agora uma breve introdução à questão do período histórico que nós chamamos de Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de 1939 a 1945, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas firmaram-se como os estados mais poderosos do mundo naquele período, tanto economicamente como militarmente. Essas potências eram governadas sob sistemas sociais e econômicos diferentes, que podemos apresentar de forma resumida aqui, pois os dois modelos são muito complexos e merecem muito tempo de estudo. O capitalismo, que defende o princípio da liberdade individual, predomina a propriedade privada e a busca constante pelo lucro e pela acumulação de capital, que se manifesta na forma de bens e dinheiro. Já o socialista caracteriza pela ideia de transformação da sociedade através da limitação do direito de propriedade privada, do controle dos recursos econômicos pelas classes trabalhadoras e de uma gestão da coisa pública voltada à promoção da igualdade social. É importante salientar que o socialismo é subproduto do capitalismo industrial do século XVIII e XIX, que tinha como prática a superexploração do trabalho e o empobrecimento das populações trabalhadoras, sendo o socialismo um modelo social e econômico que se apresentava como proposta de melhoria de vida dos operários. Bom, dentro desse contexto, dessa realidade socioeconômica das duas propostas, nós temos a realização de uma disputa entre esses dois países, os Estados Unidos e a União Soviética. Dessa forma, a Guerra Fria representou o embate entre esses dois modelos e estenderam sua liderança a outros países, formando o bloco capitalista e o bloco socialista. Essa disputa pela influência sobre outras nações ficou conhecida como Guerra Fria, já que as duas potências nunca se enfrentaram diretamente no campo de batalha. A frase "guerra improvável, paz impossível" faz uma definição bem clara do que foi esse período. Ela é de autoria do sociólogo Raymond Aron. As duas superpotências teriam um poderio militar para destruir várias vezes o mundo, o que não seria interessante para nenhuma das partes. Dessa forma, o espaço mundial, no período da Guerra Fria, estava regionalizado em 3 blocos que foram formados nessas condições socioeconômicas do país e com o sistema adotado por influência das superpotências. Esses eram chamados de 3 mundos. O primeiro mundo, formado pelos países capitalistas, com elevado nível de industrialização e condições de vida. O segundo mundo, constituído pelos países socialistas. E o terceiro mundo, formado por países capitalistas, com pouca ou nenhuma industrialização e baixos indicadores de condições de vida. Embora esse modelo ainda não exista mais, que foi substituído por outro termo, que é o subdesenvolvido, o país subdesenvolvido, o Brasil ainda se encontra dentro dessa perspectiva, que foi classificada nesse terceiro mundo aí. A Guerra Fria, ela tem fim com um evento histórico que é com a queda do Muro de Berlim em 1989. Esse muro ele representava a divisão do mundo nas duas ideologias socioeconômicas. Ele dividia inclusive a cidade de Berlim, que era a capital alemã, e representava a divisão desse mundo entre leste e oeste. Bom, a derrubada do muro apresentou nova organização para o espaço geográfico, que passou por grande transformação na forma de produzir, pensar e fazer política no mundo. No início dos anos de 1990, a nova ordem mundial, ou seja, a nova estrutura de organização de poder e economia que se instalava era fruto, na verdade, da vitória do modelo capitalista americano, e sendo que os centros
econômicos e tecnológicos seriam justamente os Estados Unidos, a União Europeia, que vai ser uma união de países formados pela Europa, capitalistas, que foram amparados durante o pós-Segunda Guerra Mundial e durante o período de Guerra Fria, e que tiveram suas economias recuperadas e que tiveram um grande crescimento econômico, e também o Japão, que foi adversário, né, na Segunda Guerra Mundial, mas que por acordos militares e econômicos foi amparado durante esse período de Guerra Fria e que teve um grande desenvolvimento e recuperação econômica, se tornando uma das economias mais importantes do planeta. Então, esses países seriam o núcleo duro, né, o centro das decisões do capitalismo. Nesse novo período, destaca-se o processo de globalização, entendido como um conhecimento da interdependência entre países, governos, empresas e povos do mundo, como consequência da grande expansão do sistema capitalista e das comunicações. No mundo multipolar dos anos 1990, assim como o mundo bipolar, as áreas de influência dos países centrais estavam bem definidas, né? O fim das disputas ideológicas entre os blocos capitalistas e socialistas tornou as diferenças socioeconômicas entre os países mais evidentes. Surgiu então um novo conflito, marcado por contradições entre países do norte, ricos e desenvolvidos, e os países do sul, considerados pobres ou subdesenvolvidos, e que também, não coincidentemente, eram os países que antes da Segunda Guerra Mundial, né, teriam sido colônias europeias. A regionalização do mundo no norte e sul foi definida com base a critérios socioeconômicos. Não se deve confundi-la com a divisão do mundo em hemisfério norte e hemisfério sul, definidas pela linha do Equador. Há países considerados desenvolvidos localizados no hemisfério sul e países considerados subdesenvolvidos localizados no hemisfério norte. Então é necessário a atenção em que você tem uma predominância, mas não uma totalidade da situação. Então é necessário se analisar o desenvolvimento socioeconômico para encontrar o lugar desse país nesse novo modelo de ordem mundial, que é necessariamente capitalista e que tem de grande importância os países que têm poder tecnológico e econômico. Além desses fatores que a gente já discutiu, ainda temos uma coisa a considerar na organização mundial, que desde o princípio da formação da sociedade, a religião ela tem grande importância. A religião agregou comunidades, organizou elas em valores comuns, e é natural que até hoje, na nossa organização social mundial, a religião tem grande importância nas definições das coletividades. Sempre houveram diferenças de opiniões, de credos, né? Houveram grandes guerras durante todos os períodos da história que vieram a mudar, inclusive, os modelos de ocupação do espaço e filosofias, né? O próprio modelo capitalista, ele tem como razão também a questão da individualidade, do respeito ao culto, justamente pelas graves consequências na Europa das guerras religiosas. Então a religião sempre foi também um elemento de interferência na criação de regionalizações ou de organização do espaço. Não sendo apenas, mas sendo parte e importante da construção do espaço geográfico e dos espaços que ocorrem em consequência disso. Então, a religião, embora ela não seja o único elemento, ela é um elemento extremamente importante para a definição dos espaços, das regionalizações e das relações humanas.